Esperando aí o pessoal entrar, né, pra gente poder iniciar a live. Nossa convidada também, tô esperando ela entrar. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Mais uma live aí, dessa vez com o tema Cuidados com os Pets na pandemia. Boa tarde todo mundo que está entrando. Policarpo, Arnaldo, a Caixa, boa tarde, tudo bom? Gente, com licença que eu vou botar o óculos, tá? Que aí eu consigo enxergar. Até então eu só vejo embaçado. Esperar aqui a nossa convidada. A nossa convidada ela é médica veterinária. Ela é servidora da Coordenadoria de Proteção e Defesa dos Animais. Ela também faz parte da Comissão de Medicina Veterinária Legal, aqui do Estado, do Conselho Regional de Medicina Veterinária. É a atual coordenadora, né? Vamos ver aí se vai dar certo. Para a gente poder iniciar. Oi, Olá, tudo bom? tudo bom? Tá dando para escutar? Que eu tô com fone de ouvido aqui. Tá. Inclusive, vou até colocar o meu, porque aí eu me concentro mais, né? Então, é. É, Eu aqui em vou casa ter que também tá colocar. barulheira ali do lado de fora. Já pedi para colocar o. Já pedi para colocar o óculos também, porque é outra dificuldade minha. Então, eu estava aqui explicando para o pessoal que está entrando, né, que hoje o nosso tema é sobre pets, né? Sobre os nossos Uhum, bichinhos de estimação, nossos cachorrinhos, nossos gatos. E o tema é cuidados com os pets nessa pandemia, né? A gente uhum. sabe que as pessoas, né, desde o início, né, dessa quarentena, das determinações governamentais de isolamento social, já tiveram muitas informações, né, a respeito de cuidados com você mesmo, mas hoje a gente vai focar em cuidados com os nossos animais, né, sei que muitas informações Sim. estão aí, mas toda informação ela é sempre válida e às vezes você pode querer saber de um detalhe ou outro, né, que você Sim, é sempre bom ficar relembrando, né? Que as pessoas vão exatamente. esquecendo, a gente relembra, não Porque custa nada bater na mesma tecla, né? Isso, porque o vírus ainda está circulando, né? Ainda não tem Sim, vacina, o vírus ainda está circulando, então é importante a gente ter cuidado com nós mesmos, cuidado com o próximo e cuidado com os nossos animais, né? Então, sim. vou só me apresentar rapidinho, né? Eu sou Elisiane, mais conhecida como Nani, né? Para a maioria das pessoas, né? Eu sou servidora pública da Segurança Pública, policial civil, lotado na Delegacia de Proteção do Meio Ambiente. E hoje é uma honra estar trazendo como convidada essa médica veterinária que ela, além de ser uma excelente profissional, ela também vai nas nossas diligências, né? De apurar crime de maus tratos, ela também lauda, né? Os Sim. possíveis, os Muitas crimes, aventuras com vocês. muitas aventuras, né? Tem o doutor. A Comissão de Medicina Veterinária Legal é uma comissão muito. É uma comissão assim, é extremamente gratificante trabalhar com todos eles, porque cada um dispensa comentários, são excelentes, né? Então, Thaís, se Sim. apresenta um pouquinho, né, para a gente poder te Pronto, conhecer mais. vai ser até interessante, Nani, porque esse meu perfil do Instagram, muitas pessoas me conhecem como a escritora publicada e a Uhum. artista. Então, esse vai ser um lado que as pessoas ainda não, alguns não me conhecem, né? Então, me Isso. apresentando. Eu sou Thaís Câmara Tavares, sou médica veterinária, pós-graduanda em Medicina Veterinária Legal pelo Instituto Qualitas. Sou funcionária da Coordenadoria de Proteção e Defesa dos Animais do Estado do Ceará.
membro da Comissão de Medicina Veterinária Legal do Conselho do Ceará e recentemente fui escolhida para ser a representante cearense da Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal. Olha que coisa boa, né? Então a gente, né, já vamos aqui falar, vamos entrar logo aqui no nosso assunto, né, da pandemia. É importante, né, destacar nessa pandemia a atuação dos profissionais de saúde humana, né, indiscutível, e Sim. também é importante destacar a ação do médico veterinário, né, porque o médico veterinário, assim como outros profissionais da saúde, eles são considerados, fazem parte do sistema de saúde única, né, veterinários, biólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, né, tanto a importância é tão grande que nessa quarentena, nesse isolamento social, o serviço médico veterinário de atendimento e também aos animais foi considerado um serviço essencial, né? Para mostrar essa grande importância que a gente tem. E o bem-estar do animal está diretamente ligado, né, ao bem-estar da nossa família. E a gente vê no nosso cotidiano, né, os animais eles ganhando cada vez mais espaço nos lares, os cuidados. Eu recentemente, eu amo meus animais, né, eu tenho alguns, infelizmente eu perdi um animal meu já de 10 anos, mas isso, né, vida que segue. Aqui a gente perdeu a nossa também, infelizmente. Pois é. Então, como o serviço de saúde animal, né, foi aí considerado, né, um serviço essencial, e realmente porque se não fosse essencial, por exemplo, eu não saberia o que fazer com esse final de semana que eu perdi o meu cachorro, né, e que graças a Deus tinha a clínica 24 horas e a gente pôde dar todo o atendimento que ele mereceu até o últimozinho suspiro de vida dele, né. Então a gente sabe quando a gente precisa realmente o quanto é importante e o quanto a gente necessita, né, isso? Então, eu preparei aqui para essa live algumas perguntinhas, né, quem quiser também, eu vou olhando aqui, vou anotando, já estou aqui com a canetinha, né, para quem quiser anotando, fazendo perguntas para eu ir anotando, certo? A primeira pergunta, Thaís, que eu tenho para te fazer é: o coronavírus, ele é transmitido por animais? É pergunta que não quer calar, né? Pergunta que não quer calar. Então, assim, não existe, até o presente momento, comprovação científica, certo? De que o animal, existe essa transmissão direta do animal para o homem, através como a gente sabe que ele é transmitido pelas gotículas, né, as partículas respiratórias e tal. Não existe nenhum artigo científico hoje que comprove, de fato, essa transmissão. O que existem são estudos sendo feitos com relação à transmissão indireta. E como é que se dá essa transmissão indireta? Por exemplo, você tem aí na sua casa o seu cachorro. Aí você chega em casa do trabalho, em vez de ir direto tomar banho, vai lá e fala com o seu cachorro. E aí a outra pessoa que mora com você em casa, ao mesmo tempo, pega no cachorro e não lava as mãos e passa no olho. E isso pode acontecer a transmissão indireta. Mas a transmissão direta não existe comprovação científica. Por exemplo... Então não tem essa de dizer, meu gato... E também não existe comprovação científica de que os animais desenvolvam a doença, tenham sinais clínicos da doença. Entendeu? Então não adianta você chegar para um veterinário e dizer, meu animal ele está com vômito, ele está com diarreia, então ele tem Covid. Não, são sinais clínicos. Existem várias outras doenças que apresentam esses mesmos sinais clínicos que não significam dizer que ele está com Covid. Entendi. Entendeu? Então, assim, quando as pessoas chegam em casa, né, que vai direto falar com o seu cachorro, ou então o cachorro inevitavelmente pula em cima de você. Eu, por exemplo, eu moro aqui comigo no meu apartamento, o Chico, né? O Chico, inevitavelmente, assim que ele chega, ele já pula em cima da gente. É uma coisa, assim, que não tem como fugir, certo? Quando eu chego da rua, certo? Que não troquei a roupa e tudo. O que pode estar na minha roupa pode passar, por exemplo, para o pelo do meu cachorro? Como eu disse, existem estudos que ainda estão sendo feitos acerca disso. Alguns estudiosos dizem que, como o pelo do animal é muito fino, pode ser que o vírus não consiga aderir direito para esse tipo de transporte. Mas não é nada certo até agora. O ideal, com certeza, é tomar todos os cuidados para evitar
esse tipo de contato, independente se acontece ou não, porque o certo é você chegar em casa e já ir direto fazer a sua desinfecção, né? Até Então porque você essa chega em doença, casa, já tira logo o tênis, do lado de fora mesmo, já vai direto para o banheiro mais próximo, ali já toma banho, já lava a roupa e aí fala com o resto da e casa. vai complementar o Cachorro, resto. gente, gato, exatamente. Tudo, tudo. E quando a gente precisa, né, Thaís, levar o nosso animal, seja ele gato, cachorro, ou um animal exótico, né? Porque tem pessoas também, né, que têm animal exótico como pet. Quais são os cuidados, as cautelas que o tutor ele deve ter com ele? A gente sabe, né, o uso de máscara e tudo, mas quais são as cautelas que ele deve ter com o animal no transporte dele, por exemplo, da sua residência até a clínica ou até o pet shop? Pronto. No caso, esse transporte, na verdade, ele não. Aqui o que eu vou falar, essas dicas não são só para esse período de Covid. No transporte do animal, primeiro de tudo, você tem que assegurar um transporte seguro para ele, com caixinha, a caixinha própria para você levar o seu animal, a coleira, no caso de cães, os cintos de segurança, certo? Então, assim, isso são precauções que você tem que ter normalmente, sem ser quarentena nem nada, certo? Até porque Para esse período a não observância disso pode ocorrer um acidente com o animal, né? Exatamente, exatamente. E aí, no transporte, vamos supor que você vai ter que levá-lo para o veterinário. Um gato, ele vai estar na caixinha dele, já todo acondicionadozinho. O ideal é você manter ele longe, assim, de contato com pessoas, não deixar as pessoas chegarem para olhar, botar a cara na porta, né? Que tem muita gente que gosta de fazer isso, olhar o gato, como é que ele está lá dentro e tal. Evitar esse tipo de contato da pessoa com seu animal, sempre de máscara, você sempre de máscara. E chegando na clínica, pedir a autorização quando tirar o animal para você passar um álcool enquanto o animal está sendo atendido, né? Você passar um álcool dentro da caixinha, a caixinha ficar esperando pelo gato ou pelo seu cachorro. E aí na Dentro e volta a mesma fora, coisa. dentro e fora da Isso, caixinha, dentro o e álcool. fora. Dentro e fora. Não De sabia, preferência você porque lavando as mãos depois também. Lave as mãos sempre que tiver esse tipo de contato. na Muito guia do importante essa parte animal do lavamento. também, na Na guia guia, do animal também. quando Todo ele não contato que tá. você tiver com objetos, principalmente, eu não digo com o animal, mas com objetos ligados a você, outras pessoas e ao animal, é sempre importante estar fazendo esse tipo de asseio, de lavar as mãos. Você pegou na guia, lava as mãos. Você pegou no potinho dele, lava as mãos. Você pegou na sua roupa, lava as mãos. Mais do que passar álcool, é você ter esse cuidado de lavar as mãos. É o mais importante de tudo. E a gente sabe que tem muitos cachorros, né, que não moram em residência, né, cachorros que moram em apartamento. No meu caso, eu tenho, cito assim o meu caso porque é o meu exemplo, né, eu tenho os meus cachorros que moram na minha mãe, que lá tem um quintal enorme para eles, né, toda a estrutura assim, porque eles podem correr e tal, então eles já fazem lá no próprio quintal. Só que eu tenho o meu apartamento, né? E o meu cachorro, ele, apesar dele saber realmente que o cantinho dele de fazer xixi ali, ele faz no tapetinho dele, ele só faz naquele canto, e ele faz 2 vezes ao dia, assim que ele acorda e antes de dormir. É o horáriozinho dele. Isso é quando ele tá no apartamento. Mas a gente desce porque, enfim, né, o cachorro fica assim, nem a gente aguenta ficar no apartamento, imagine o cachorro, né? E aí, Sim. e até porque é muito agitado. Então, o que é que essas pessoas que moram em apartamento ou que precisam sair, né, para poder o seu cachorro ir fazer suas necessidades? Qual é o cuidado básico que ela tem que fazer antes, durante e depois desse passeio? Pronto, vamos lá. Na verdade, a gente divide em dois grupos, né? Vamos assim dizer. Os animais que ficam dentro de casa, direto, esses animais de apartamento. Por que é tão importante ter o cuidado com o animal que não sai de casa? Tem animais que não saem de casa, que as pessoas têm um apartamento muito grande, já usam esse tamanho do apartamento para fazer o exercício do animal, de brincar com ele, de correr com ele. Mas ainda assim é importante ter uns cuidados com o animal dentro do apartamento. Por quê? Porque principalmente nesse período de pandemia, a nossa rotina se alterou muito. E com a alteração da nossa rotina, a gente alterou a rotina deles também. Sim. Os animais, principalmente gatos, os gatos eles são muito
regrados, eles seguem, eles têm eles gostam do espaço deles, eles gostam de ter aqueles espaçozinhos para ele. Então, a partir do momento que eu não tinha ninguém em casa, vamos supor, eu sou um gato, meus donos passavam o dia trabalhando. Então, eu não estava acostumada àquele movimento de gente vai, gente vem, gente vai, gente vem. E aí, do nada, arruma gente dentro de casa falando comigo, brincando comigo. Aquilo é muita novidade para eles, entendeu? Você mudou a rotina deles. Então, começa já a partir daí, de você até aproveitar esse período de pandemia para tentar conhecer melhor o comportamento do seu animal. Ele se comportava assim? Ele mudou esse comportamento? Como isso afetou o comportamento dele? Isso já é muito útil porque, por exemplo, você observando o seu animal, você vai conseguir observar quando se aconteceu alguma coisa com ele, entendeu? Ele ficar doente, por exemplo. E aí você já tem aquele conhecimento de como ele é e de como ele vai agir, entendeu? Esse é na verdade, é um ponto que todos deveriam fazer, mesmo sem ser um período de quarentena. Isso para os animais que ficam dentro de casa, né? E aí, você ia falar alguma coisa? Não, pode falar, é porque eu tô vendo aqui a pergunta. Desculpa, pode falar. Não, tranquilo. E aí, assim, esse é o cuidado de quem fica dentro de casa. Também lembrando que os gatos precisam de exercício, certo? Não são só os cachorros que precisam de exercício. E aí, como você pode fazer esse tipo de exercício com o gato dentro de casa? Criando brincadeiras com eles, pegando, por exemplo, garrafas PET, colocando um pouquinho de isca dentro, fazendo eles correrem atrás dessa garrafa PET, ou mesmo pegando caixas de papelão, Bolinha obviamente, de papel. depois de ter, exatamente, Usamos depois de bolinha ter de papel. esterilizado, né, assim, tendo esses cuidados de onde vem o papelão, então, o óbvio. brinquedinho dele, mesmo estando dentro de casa, mesmo não tendo saída, a cautela é que também passe um álcool nesse brinquedo antes de entregar para ele? Não álcool, lavar. Ah, lavar, certo. Lavar, sim. É, porque a Antes de você usar, prioridade até primeiro porque... é lavar, né? Isso. Até porque você está manuseando, você mesma está manuseando. Sim. Então você não sabe o que tem nas suas mãos, o ser humano, né? Assim. E aí o certo é você lavar, brinca ali com ele e tal, mas agora nunca passando álcool, principalmente nos brinquedos que vão para a boca dos animais. Não se faz. Então, voltando aqui para os animais que ficam em casa, né? No caso dos gatos, essas brincadeiras. Ter cuidado também nos utensílios que eles usam, a gente está falando de lavagem, né? Isso é higiene básica, de você, quando for trocar água, quando for trocar comida, ter o cuidado de também estar lavando a vasilha dele de comida, a vasilha de água, a questão de onde ele faz as necessidades, no caso que tu disse que o teu cachorro faz em casa, né? Nos tapetinhos. No tapetinho. Tem muita gente, e aí tem muita gente que usa o jornal, papelão. Não, gente, por favor, não. Até porque não é saudável, assim, normalmente. Não é saudável normalmente. Ainda mais nesse período que a gente está passando, que a gente não sabe nem de onde vem. O jornal veio do meu vizinho, não. Vamos evitar o uso de jornal. Ah, eu não tenho jornal. Será que ele não pode fazer ali naquele cantinho? Depois você pega, passa o pano com o desinfetante, dá uma limpada bem geral. Entendeu? É muito melhor fazer isso do que ficar com aquele jornal sujo, né? Que a gente sabe que às vezes as pessoas deixam muito tempo o jornal ali, com aquele xixi e tal. É muito melhor você ter esse cuidado. É um cuidadinho a mais que a gente tem? Mas... É assim, é um cuidado, né, Thaís? Para quem se propõe a ter um animal, tem que ter o básico, né? Sim, você não pode dar o luxo, mas dê pelo menos o básico para ele. Ou então, se não pode dar nem o básico, não tenha. Exatamente. As pessoas precisam lembrar que os animais, eles não são objetos. Eles não estão lá para você, eu quero brincar com ele ali naquele minutinho, dou corda, vou lá, brinco e acabou. Não, eles são ser vivos, no qual você se comprometeu com eles a criá-los pelo período de que durar a vida deles. No caso de cães, 10 anos, 14 anos, gatos também 20 anos, entendeu? Então, assim, você se comprometeu, é um filho. Você tem, assim, você escolhe ter, né? Você tá falando isso e eu tô me lembrando do meu cachorro. Ele tinha 10 anos. Oh, meu Deus. Era grande porte? Era grande porte. Vira-latão, era o meu vira-latão.
Mostrou a foto dele. É, Pois é, e aí a gente é um apego muito bom, né? Assim, que a gente, eles dão o retorno que eles dão pra gente, né? Essa isso. sensação de amor incondicional que É, eles têm pela gente. e ele era muito, ele era demais, demais, demais. Eu chamava ele de um bom menino. Mas vamos lá, né? Porque senão vai ser a live para falar do Bento, aí eu vou começar a chorar aqui, não vai Ai, dar meu Deus. certo. Deixa eu te Deixa eu só dar um perguntar, aviso dessa parte do certo? amor incondicional que eles têm, porque muita gente tá. Eu li muito, assim, falando de pessoas que estão adotando muitos animais nessa quarentena, né? Uhum. A gente sabe que muitas pessoas estão ficando em casa, estão tendo problemas, desenvolvendo doenças depressivas e tal. Mas eu peço, por favor, que as pessoas que forem adotar os animais, elas não adotem pensando em suplantar esse problema. Como eu disse, o animal ele Isso. não é um brinquedo. Não Ele não vai estar transfira, lá para né? suprir, exatamente, ele não vai estar lá para suprir uma necessidade momentânea para depois você colocar ele de lado. Se Uhum. você for adotar um animal, você se responsabilize pelo aquele animal toda a vida dele. Durante toda a vida, Né? né? Sim, No animal ele não é para suprir carência, né? exatamente. Ele não é para preencher espaço. O espaço você tem que preencher. Você é responsável pelo Exatamente. que você, o que você é hoje. Você tem uma alta responsabilidade nisso, né? O animal ele não vai, se Exatamente. você tem uma carência afetiva, o animal ele não vai preencher aquilo dali. Ele vai, aliás, preencher vai, mas aí você não pode jogar a responsabilidade total daquele animal inocente que não sabe nem o que é que está de sentimentos e fazer com que esse animal seja a solução, né? Então, a gente tem que Exatamente. pensar bastante. Eles vêm para somar na vida da gente e a gente tem que pensar bastante mesmo nessa questão de adoção. Todos os meus animais, eles são adotados. Eu nunca comprei nenhum animal. E assim, eles foram adotados e realmente é um animal que seria, como a gente diz, na feira de adoção ia ser o último. E olhe lá, é um sem pata, foi um com calazar, enfim. Meu sonho é adotar um tripézinho. Pois eu tenho um tripézinho também. Ai, é lindo, lindo ele. São muito Deixa fofos. eu te perguntar. E as pessoas, né, que lógico, depende, tem muito animal que tem muita energia, né? Eu vi aqui nos comentários que uma pessoa comentou que tem um pastor alemão que precisava sair com ele pelo menos 2 vezes no dia, né? Tem esses animais que, apesar de morar em casa, eles têm uma energia muito aquela que precisa colocar para fora, né? Uma energia acumulada Uhum, muito grande. E precisam sair várias vezes, né? Aquelas proteções, né, de luvinhas para cachorro, né, que tem vários tamanhos, para cachorro de pequeno, médio, uhum. grande porte. Aquelas luvinhas, elas servem para os animais? Tem uma eficácia? Tem algo? Ou é aconselhado, não é? Então, assim, eu particularmente não sou muito fã daquele Me fala, sapatinho, a gente porque chama de senão sapatinho, eu já né? devolvo, porque eu comprei uma, É, ainda não usei. também não existe, assim, uma comprovação científica, por assim dizer. No caso para as patas, é diferente de você colocar uma máscara. A máscara ela não vai sofrer o atrito com o chão. Então, será que aquela malha do sapatinho, né, das sapatilhas, ela vai ser forte o suficiente e vai ter como é que se diz? A porosidade suficiente para não deixar o vírus entrar pelas patas, entendeu? Ou ela é só ali uma proteção suficiente para não entrar sujeira? E tem uma Isso. diferença, o vírus ele passa assim na. Tanto que as recomendações da saúde para o uso de máscara em ser humano é que essas de pano, né, que após 3 lavagens, 4 lavagens, você descarte a máscara. Ela não funciona mais. Por quê? Porque quando você vai fazendo a lavagem, as fibras elas vão se abrindo, né? E aí ela já não tem mais a efetividade que ela teria. E Entendeu? até Então, porque assim, também, para o animal colocar aquela luvinha, você tem que lavar a pata do animal antes. Se a pata estiver suja sim, e de repente tiver alguma partícula de algum micro-organismo lá, seja ele um vírus, uma bactéria, por exemplo, ela pode ir para aquela patinha. Se for um fungo, por exemplo, um fungo ele adora umidade, né? sim. Então, se ele vai lá, tem um fungo na pata, ele
devido ao atrito, enfim, ele encontra ali um ambiente propício para nascer, Propício, e aí para já foi. crescer, para se proliferar, né? E já foi. Então, você, então, como veterinária, não indica aquelas... Eu particularmente não sou fã, mesmo quando o pessoal diz, não, eu vou usar só para sair ali porque o chão está muito quente. Primeiro, se for para sair para passear com um animal, a gente não vai sair no calçadão da beira-mar. O horário ideal, assim, para você passear com seu cachorro? Pronto, ou você passeia os horários ideais de manhã cedo, certo? Ou de tarde, o sol já esfriando, meio frio ou até de noite, no caso. Nesse período de quarentena, exatamente, nesse período de quarentena, é muito bom você dar uma observada maior nesses horários, justamente porque os horários que têm menor movimentação. Você vai sair com o seu animal, você tem que sair com o seu animal. Então vamos lá, o que é que você precisa fazer quando for sair com o seu animal? Primeiro de tudo, os cuidados básicos antes de sair de casa. Repelente. Independente se a gente está em Covid, independente se a gente não está, o repelente tem que ser passado no seu animal, porque não é só o coronavírus que a gente tem que se preocupar, não. E onde é que a gente compra um repelente desse? Vende em lojas, em pet shops? Pet shops, sim. Pet shops, clínicas veterinárias. Se você não gostou de um certo repelente, você pode procurar um veterinário para ele passar um repelente melhor. Ou se pode manipular, tem manipulados também? Não é muito comum, assim, manipulados, porque eles já são feitos, eles já são feitos próprios para serem em larga escala. Então você pode já comprar e passar neles, certo? Tem alguns animais que podem ter alguma alergia. Se tiver, procura o veterinário, ele vai lhe indicar o próprio para aquele animal. Entendi. Certo? Então, passou o repelente, coleira também, coleira para carrapato, contra carrapato, né? Muito bom. E aí, sair de casa. Sair de casa, você de máscara, obviamente. E sair de casa, aquele sair de casa para você vai correr, se for um animal que precisa de muito exercício. Dá aquela corrida básica no quarteirão, dá duas voltas no seu quarteirão ou em locais que não estejam tão movimentados. É bom lembrar que alguns pontos da cidade tem os cachorródromos, né? Cachorródromos, que Sim, existem os cachorródromos. A gente tem, se eu não me engano, em Fortaleza são 7 ou são 8, não lembro agora, então fugiu a memória. Mas a gente tem os cachorros, assim, pelo decreto, é bom lembrar que o decreto ainda está em vigor aqui em Fortaleza, certo? Então, locais públicos como praças, cachorródromo, eles ainda não estão permitidos o uso, certo? É bom a gente lembrar disso, que ainda está funcionando. Tem muita gente que não se atentou ainda para isso. Acha que ele está retomando e já voltou tudo de uma vez. Vamos voltar, tá tudo normal. Não é bem assim. Então, sair com o seu animal agora, nesse período que nós ainda estamos enfrentando de quarentena, é sair, dar aquela corridinha no quarteirão, ou 2 quarteirões, no caso, dependendo do animal, cansar ele, para ele fazer suas necessidades também, e volta para casa. Nada de parar para... Tem um tempo assim, depende por exemplo, um pastor alemão, né? Como a gente viu aí no exemplo do Stênio, né? Um pastor alemão, por exemplo, ele é necessário que ele andar com ele até ele ficar com a língua de fora, cansado, ou tipo 10, 20 minutos de caminhadinha já é o suficiente? O pastor alemão, assim como as raças de pastoreio, né? Eles são uma raça que precisa de um exercício muito intenso. É por isso que é aconselhável são 2 vezes ao dia de você descer, exercício intenso, que é o quê? Correr. Se você não puder descer, vamos supor, você é uma pessoa que mora em apartamento com um pastor alemão, o que eu não aconselho, particularmente. Eles não são animais muito assim para se criar em apartamento. Mas vamos supor que eu tenha o meu pastor alemão... Ou até mesmo em casa, se a casa não for tão grande, né? Não tem aquele espaço que ele necessita para gastar a energia que ele precisa, né? Então, o ideal é você, se for uma casa grande, você pode fazer mesmo, tiver um quintal muito grande, brincar com ele ali naquele quintal. 1 hora e meia para ele ficar correndo atrás de uma bolinha ou brincando com um pano. Inventa uma brincadeira, até bom para ele, porque estimula
eles na brincadeira, entendeu? Uhum. Estimula o animal a ser mais ativo, até ter mais contato com você, entendeu? Entendi. A gente tem Assim, uma. Vai, continua. e aí, assim, se você não tem esse espaço, o pastor, vamos tomar o pastor alemão de novo como exemplo, que precisa desse exercício intenso. Então, são 2 horários que você tem que sair com exercícios intensos, de correr mesmo no quarteirão, se você aguentar o pique dele. Na verdade, acho que você vai perder o pique mais rápido do que ele. Por isso que é importante, assim, as raças, elas estão aí, né? E elas foram geneticamente selecionadas. Então, se você opta por ter um animal de raça, é bom você realmente ter um animal que tem o seu estilo de vida, né? Porque, por exemplo, Sim, uma pessoa sedentária tem um pastor alemão que precisa ter um gasto, tem que ter um gasto de energia considerável, né? Porque é um animal realmente da forma que você explicou. E que você não gosta de. O máximo que você faz é levantar para ir para a cozinha e voltar para sentar no sofá, não vai combinar muito, né? Vamos sim. combinar que não vai Vamos combinar, né? combinar. Então é É uma coisa interessante muito isso. importante. Porque, por exemplo, eu não É uma coisa sabia muito. essa do pastor alemão, que ele teria que pelo menos sair 2 vezes ao dia. Eu já não daria certo para ter um pastor alemão. Até por conta do meu De trabalho. exercício intenso, né? E é porque eu também não sou fã de exercício intenso, não. Mulher, mas teu trabalho exige, né? Não? Exige, mas assim, ele exigir e você ser fã são duas coisas completamente diferentes. Então, né? Mas enfim, mas é assim mesmo, assim, é uma coisa que a gente tem que se preocupar muito, principalmente com as pessoas que compram animais, é essa parte da raça escolhida, né? Tem muita gente que compra, por exemplo, eu não sei qual é a coragem que as pessoas têm de comprar um chow-chow, por exemplo. Sendo que nunca teve experiência com um cachorro. O chow-chow é uma raça difícil de se criar. Não estou dizendo que ele seja uma raça ruim, mas ele é uma raça Uhum. difícil. Você tem que ter um Quer dizer que comando ele é maior com ele. temperamental, é? Ele é um pouco dominante, entendeu? Uhum. Então você tem que ter um cuidado maior com ele, você tem que ter uma experiência maior de criação de animais. Para você ter, por exemplo, um chow-chow. Ele não é um animal assim indicado para, por exemplo, uma família, entendeu? E é Uhum. também um animal que precisa muito de exercício também. É um animal grande, um animal de grande porte. E precisa desse exercício. Pronto. A gente tem Senão ele aqui vai ficar com muita, muita energia, né, acumulada. A gente tem aqui uma muita energia acumulada. pergunta para responder. Deixa eu só responder aqui uma pergunta, que aí eu passo para as outras, né? Se não der tempo, a gente pode terminar essa live, né, e iniciar outra. A Caixa está perguntando, é esse o nome? Desculpa se eu estiver lendo errado, tá? Thaís, qual a sua opinião como médica veterinária com relação a seres humanos tomando a vacina V10 para combater o corona? Então, gente, corona, a gente não sabe quase nada sobre ele. Ele é o SARS-CoV-2, né, que é o vírus, Uhum. ele é uma coisa nova. E você está se medicando sem nenhuma prescrição, nenhuma coisa, nenhum artigo comprovando o mínimo possível que seja de que aquilo faz efeito, Uhum. é completamente errado. Entendeu? Então, assim, querer dizer que a cloroquina funciona, que a vacina V10, ivermectina funciona, não, isso não existe. Você está se medicando, pode até fazer mal, na verdade, Uhum. para você como ser humano, entendeu? A vacina ela foi criada e desenvolvida para os animais. Então, se é para animal, a gente vai aplicar no animal. Até que surja uma vacina dizendo essa é a vacina da Covid-19 para o ser humano, então as precauções que a gente tem é isolamento, isso determinado pela Organização da Saúde, Mundial da Saúde. Uhum. Isolamento e medidas de higiene. É lavar as mãos, passar álcool e todas essas que a gente já conhece. Entendi. Aí tem outra aqui pedindo para comentar um pouco sobre as coleiras. A coleira que eu falei, eu não sei se ficou meio claro, mas a coleira que eu estava falando é aquela A coleira repelente. a repelente, Daquela para marca a famosa. carrapaticida, né? Exato, Daquela marca famosa, né? aquela marca ali. Então, Entendi. assim, o ideal é sempre estar com você comprar essa coleira, tem a sua utilidade, assim, para os animais, né? Você tem que estar constantemente comprando. Se não me engano, a validade dela é de 3 em 3, é de 6 em 6 meses, agora fugiu minha mente. Eu também Mas é não. sempre bom você ter.
você está com ela, principalmente se o animal sai de casa. Ou se Uhum. ele vive no quintal, por exemplo, que dá para o quintal de outros, dos vizinhos, né? Assim, parede com parede, muro com muro. Isso. Então, essa é muito importante você se atentar até para a data de validade da coleira. Você botou um agora. Então, quando é que eu vou trocar? Para quando Uhum. é a próxima, entendeu? Entendi. E Eu acho que eu vi uma pergunta também sobre, falando em coleira, né? Eu vi uma pergunta sobre peitoral e a coleira, né? a diferença entre a peitoral e a do pescoço. Pronto. Eu, particularmente, não gosto de É, pescoço. Eu gosto da peitoral. aí depende muito do seu animal. Tem Uhum. animais que você consegue, é questão de costume. Uhum. Tem animais que você. Porque o que a gente chama de enforcador, o que muitas pessoas têm preconceito contra ela, né? É porque as pessoas não sabem usar esse tipo de coleira. Por quê? Porque elas não ensinaram seus animais a usarem esse tipo de coleira. A enforcador, ela não é para enforcar o animal, como chamam. Ela Até é uma ferramenta o nome é para. aterrorizante também, né? Poderiam ter um outro nome. Ele tem como é que se diz? Não tem um apelo muito É, bom, tem um esse apelo nome. negativo. Exato, mas assim, ela é uma coleira que não é para ser usada. Pronto, eu chamo ela de enforcador, mas ela não é uma coleira para ser usada como enforcador. Uhum. Ela é uma guia, certo? Que o objetivo dela é ensinar o seu animal a não puxar a guia. Isso, Porque o Chico faz muito. a partir do momento que ele puxa, aquele enforcador, né, ele vai dar uma trava aqui E vai na incomodar. e vai Eu, incomodar. E aí eu, a intenção dele é ensinar o animal a ficar ao seu lado de tal forma que a coleira não incomode. e Porque não esse fique enforcador, não fique, como é que se diz, agitado, né? sim. E para isso existem treinamentos de você usar. Você não vai, eu vou botar uma coleira dessa no meu animal e sair na rua. Não, não é bem assim. Você vai botar, você vai acostumar ele a andar do seu lado, você vai ter que fazer todo aquele treinamento de ensino, o ensino do animal, para poder andar daquele jeito. É a mesma coisa com o peitoral. O peitoral, o animal, não é para puxar você. Ele não é um carrinho de mão que vai um carrinho que vai lá na frente e você vai de patins atrás, não. Eu tô rindo porque praticamente sou eu. Às vezes o Chico me leva a passear do que eu levo o Chico para passear. Mas vamos Pois responder. é. Eu acho que, né, ficou claro aqui. Vamos passar aqui para mais uma, né? Por conta do tempo. Senão a gente encerra a live quando tiver faltando alguns minutinhos, né? Porque o Instagram ele corta. Aí a gente encerra e entra de novo para poder responder o resto, né? Espero que vocês fiquem aí todos até o final. Tem a pergunta do Jeová. Thaís, como notar que o cão está com necessidade de passear? Foi a sua última explanação sobre os cuidados ao passear. Parabéns pela excelente qualidade das informações. Valeu. Então, na verdade, assim, os animais, é o que eu estava dizendo na questão de prestar atenção no comportamento deles. É muito importante você, no dia a dia, observar como o seu animal se porta, porque ele vai dar sinais, não necessariamente de latidos. Os animais, eles não são, ao contrário do que a gente pensa, eles não são vocais, eles são mais de corporais. Então, eles vão mostrar com alterações corporais o que eles querem dizer. Geralmente, o animal ele fica muito agitado, você vê ele agitado, principalmente depois, vamos supor, de se alimentar. Uhum. Ele se alimenta, dá ali os seus 30, 40 minutos, ele já Ele vai ficando vai aquele lá, agitado, vai para um lado, vai para o outro. E aí já, não, ele está querendo fazer as necessidades dele. Você já tem essa visão, né? Então, os animais, eles, assim, como eu disse, eles gostam também da rotina. Então, se você estabelecer uma rotina para eles, eles vão seguir aquela rotina de sair de determinado horário. E aí, o Uhum. resto do dia, eles passam tranquilamente dentro de casa, com você ou com outros tipos de brincadeira. Ele não Até precisa porque estar nesse constante. Até porque muitos animais, né, seguram as necessidades para que o dono chegue e ele possa passear, porque ele sabe que o dono chegando, opa, é o momento que eu vou ter agora meu com ele para passear, para a gente, né? Então, muitos animais já têm isso meio que automático, né? Então, É quando o animal isso. segura muito tempo, né, Thaís? Por exemplo, meu outro emprego, eu saía de manhã muito cedo e chegava só
quase 18 horas, 19 horas, então eu passava o dia quase 12 horas fora de casa. Esse período, né, que quando eu chegava que ele não tinha feito as necessidades dele, o que é que tu diz desse longo período, né? Pode causar algum problema? Não se você tiver cuidado com a alimentação dele, certo? Uhum. Assim, os animais, como eu estava dizendo, depois da alimentação, ele tem aquele período que o organismo vai funcionar e ele vai querer fazer as necessidades dele, né? Isso no Uhum. caso das fezes. Então, assim, o ideal é com a questão da alimentação. Se ele se alimenta 2 vezes por dia, uma ser antes de você sair, para dar tempo justamente de você sair com ele para fazer as necessidades da manhã, e quando você chega em casa, que aí você vai dar aquela alimentação, vai esperar o pedacinho e sair de casa com ele para fazer as necessidades da noite. Esse período não tem problema, ele passar esse período de tempo sem fazer as necessidades. Assim. Entendi. Agora, atentando só mais para a questão da urina mesmo. Gatos, a gente sabe que não tem esse problema, eles fazem na caixinha de areia dele mesmo, então o Gato ideal é é mais só você tranquilo. prestar atenção. Mas é bom sempre também prestar atenção. A gente acha que gato ele fica ali, ele se cria. Não é bem assim, Não. você também tem que prestar atenção Uhum. no seu gato. Então, assim, de vez em quando for trocar a caixinha de areia, olhar se as fezes está tudo ok, se elas estão com a consistência normal, se não tem nada de errado, se a urina não está com cheiro muito forte. Isso tudo Uhum. pode ser indicativo de alguma alteração Não tá do trato. escura, né? Exatamente. É. Trato urinário, o gato tem muito problema com trato urinário, entendeu? É verdade, eu já tive uns gatos que já tiveram problema. Aliás, eu tenho gatos com problema renal, então tem que dar uma ração específica. E Enfim, eu vou te é fazer uma muito comum, na pergunta. verdade. Eu vou te fazer uma pergunta que eu recebi essa pergunta, né? Após, você já explicou aí, né? Após o passeio, como se deve higienizar o animal. Só que a pergunta foi: pode passar álcool 70% no animal, na pata? Oh, não. Não, gente. Assim, vamos continuar aquela linha de raciocínio, né? Chegou em casa, Uhum. depois do passeio, sem parar para fofocar com o vizinho, né? Por favor. Chegou em casa, você na porta, você tira seu tênis. Se o animal tiver com os sapatinhos, né? Não sei se você optou ou não por usar. Tira também ali na porta mesmo, antes de entrar dentro de casa, e já encaminha o animal para o banheiro, lavanderia, ou o que esteja mais próximo da porta de entrada. E é ali o que você vai fazer? Lavar as patas do seu animal com água e sabão. O água e Nada de sabão, álcool, sabão. né? Não, por favor, não. Nem Isso, álcool em o gel, nem coxinho, álcool nem líquido, álcool em gel, nem álcool a 70, nem álcool a 60, nada, nem álcool nada. de que a Pronto, gente então bebe, não. quem fez essa pergunta aí, né, tá ligada. A Zuleika tá falando aqui, meu jabuti está há 2 meses sem sair do canto que ele dorme. Isso é normal? Aí, antes de tu responder essa pergunta, certo? Semana que vem, a gente vai ter outra live, com um médico especialista em animais silvestres. Tá bom? Lá eu vou lançar, postar ainda a publicação, mas a gente vai ter uma live só falando sobre animais silvestres, né? Não a questão do animal silvestre como um pet, mas o animal silvestre vítima de tráfico. Mas eu vou publicar e vocês vão ver no feed, né? E nos stories. Mas Muito vamos lá. importante essa palestra, com certeza. A gente tem um problema muito grande, né, com o É, tráfico de animais. Enfim, eu vou tentar responder, porque animais silvestres não é muito a não é minha sua área. especialização, né? Não, não é a minha especialização, não. Mas, assim, pelo que eu entendo, assim, um pouco de comportamento desse tipo de animal, tem que ver se as condições ali naquele cantinho são as condições deles. O jabuti, eles já não gostam, jabuti, tartaruga, eles já não gostam muito de se mexer, né? De Lembrando que o estar naquele jabuti tem que ser movimento constante. legalizado, viu? Isso, muito Lembrando importante que de o lembrar. jabuti tem que ser legalizado, né? Animal Por favor. silvestre, por favor, nos ajude. Então, assim, eles já não gostam muito, assim, de estar naquela movimentação constante. Eles vão ali, pegam um solzinho, Uhum. voltam. Então, se aquele ambiente é o ideal para ele,
Ele vai, tipo, às vezes é debaixo de uma... A gente nem percebe, mas às vezes ele tá ali porque ele tá debaixo de uma árvore que dá uns frutinhos que ele gosta de comer, ou ele gosta mais daquela folhazinha, então ele vai ficar ali, ele gosta de estar naquele espaço, entendeu? Mas, de novo, Vai assim, se ver você notar... se for constante, né? Se você for que aquilo dali já está um tempo além do normal realmente. Aí lembrando que aqui no nosso estado, né, do Ceará, em Fortaleza, a gente tem médicos veterinários especialistas em atendimento de animal Sim, silvestre. De repente você pode levar ele, né, lá para uma consulta, se você estiver notando que esse tipo de comportamento, né, tá fora do normal, né? Tá fora do sim. É comum. um ponto muito importante de se lembrar. Como eu estava falando, essa questão de ficar prestando atenção no comportamento do seu animal é justamente para isso. Qualquer alteração que você E a tiver, gente que ele sabe, tiver, o seu né? animal, você procurar o médico veterinário. O nome do jabuti é Tipo, Bop Beach. Ela colocou aqui. muito bem. Muito Então é bom. muito importante você procurar o veterinário. E como a gente disse, nós veterinários nós não estamos em quarentena. As Aham, clínicas estão funcionando com serviços essenciais que estão funcionando e estão aí para atender as pessoas. com certeza. Deixa eu ter mais uma pergunta aqui, aí eu vou só fazer aqui outra. Deixa eu ver aqui. Tem aqui. Minha pastor prefere comida de panela do que ração, né? Tem algum problema? Então, boa e Depende, velha comida de panela. qual é a comida de panela? Tem Qual é a comida de gordura, panela? né? Exatamente. Qual é a Começa comida de daí. Qual é a comida de panela sal, dela? temperos artificiais? Olha, eu já me metendo, mas é a doutora Thaís que vai responder. Não, mas realmente é isso mesmo. Comida de panela para animal. Não é que não possa, mas você tem que ter. A comida de panela não é a nossa, não é aquela feijoada que a gente gosta de colocar uma ruma de ingrediente e tempero e carne e não sei o quê. Não, entendeu? A comida de panela, se você for fazer pro animal, é para fazer para o animal. Seguindo, Tipo um no caso, fígadozinho nutricionista. só cozido na água. Você pode procurar a nutricionista. Existem nutricionistas veterinários, certo? Tem muitas especialidades, né? Sim, nós somos médicos também, né? A gente Isso, tem todas as áreas de especialização da medicina, a medicina veterinária também tem. isso. Então, você vai encontrar nutricionistas, oftalmologistas, cardio, cirurgiões, você vai Odonto, encontrar todos. dentistas, né? Então, se você tem essa dúvida, meu cachorro não gosta da ração, meu cachorro não pode comer aquela ração, ele tem alergia, o que seja, eu posso dar comida? Pode, desde que você procure se informar do tipo de alimentação que você tem que dar para aquele animal. Se for um gato, eu vou poder botar muito sal? Não, não vou. Gatos, como eu estava dizendo, eles têm uma tendência a terem problemas renais muito grande. Isso. Então, a alimentação deles é toda balanceada, tem que ser feita de um jeito próprio para eles. E é bem carinha, né? Essas rações especializadas, né? Bem carinha Sim. mesmo, eu que o diga. Deixa eu te E tem perguntar uma gato que não gosta coisa. muito, não. E ainda tem isso. Pronto, é aconselhável, por exemplo, nesse período, né, que a gente ainda está em vigência do decreto, aqueles animais bem peludos, né, que precisa fazer uma tosa, é aconselhado a gente fazer nesse período ou dá para segurar um pouquinho mais? Aí depende de como esteja o pelo do animal, certo? Se você vê que os pelos estão, por exemplo, atrapalhando na visão, ou entrando no olho, ou as unhas estão muito grandes e você não quer cortar em casa porque tem medo de cortar o animal e tal, o ideal é sim levar para um pet shop, agora atentando para as medidas de De segurança. Os segurança, que pet você shops, falou. assim, exatamente, os pet shops, assim como qualquer clínica ou os salões de beleza estão voltando a funcionar também, né? Eles também têm que ter um planejamento de retorno, planejamento de retorno. Então é bom você, tem um pet shop aqui do lado de casa, dá uma ligadinha, liga para eles. Olha, como é que vocês estão fazendo nesse período de quarentena? Como é o atendimento? Vocês estão marcando a visita para levar o animal? Como é? É bom se informar. Isso. Eu vou lembrar, né, que teve um caso, né, aqui em Fortaleza, que foi do caso do Pitbull do Eusébio, né?
Thaís conhece, ela estava presente na diligência como médica veterinária, como perita médica veterinária. E o Cerberus, né, que hoje é o Antares, tinha uma irmã, né, que era a Catrina e hoje se chama Antonella. Então, eu fiquei à frente, né, junto com o Marcel Girão, né, para poder levar a Catrina, né, que hoje é Antonella, para São Paulo. Só que o que eu quero dizer é que quando eu fui comprar, né, o material para poder levar a caixa de transporte, tudo, eu fui comprar num determinado pet shop em que eu achei formidável a forma com que eles estavam regulando a entrada dos clientes ali no álcool gel direto, a distância, como a gente vê, por exemplo, supermercados, né? Então, assim, eu achei, assim, muito legal e espero que todos realmente, de fato, todos os pet shops, clínicas, estejam fazendo esses procedimentos mínimos de cuidado. Tinha um número, por exemplo, era família, não podia entrar mais de uma pessoa, poderia entrar uma pessoa por vez, né? Então, é importante realmente você ter esse cuidado, né? É seguir as recomendações, que é a única coisa, na verdade, que a gente tem, que sabe que é efetivo nesse período de pandemia. As recomendações da saúde, de distanciamento, de isolamento, e por aí, e os cuidados de higiene, por aí vai, né? Pronto. A Aí gente tem já está aqui, cansado, na verdade, de... tem aqui uma pergunta em relação ao clima, né? A pessoa mora em Manaus e como eu estou usando, porque é uma poodle, né? Tem muito pelo. Porém, o pelo já está grande, aqui está ficando muito quente. Eu preciso levar para tosar novamente porque tem um receio. Tu pode falar então um pouco como é que é a regulação térmica dos animais? Então, a regulação térmica eles não fazem pela pele, né? Uhum. Eles fazem pela transpiração, no caso, o arfado, né? No cão e no gato. Eles não têm eles não suam como o ser humano. Uhum. O caso do pelo mesmo, é só a questão de calor, sensação térmica mesmo de calor, de frio. Tem animais que eles, principalmente os de pelo curto, eles têm a tendência já a perderem o pelo quando eles ficam com muito calor. A gente tem como exemplo o husky siberiano, que os daqui do Brasil, eles têm uma camada de pelo a menos do que o husky siberiano, que, por exemplo, mora no Canadá, que é um país bem mais frio, Entendi. entendeu? Uhum. Eles têm uma camada de pelos a menos que eles perdem, entendeu? Então, assim, é muito importante. Se você está sentindo que que o animal está arfando demais, é muito peludo, arfando Uhum. demais, e até por questão dele mesmo, você pode levar pro pet shop e dar aquela parada se você não se atrever, né, a fazer o pet shop em casa. Eu, de vez em quando, eu fazia com a minha era uma poodle também, e aí quando ela ficava muito peluda, que a gente não queria levar pro pet shop, a gente mesmo banhava aqui em casa, pegava uma tesoura, dava uma paradinha nos pelos dela, até dar o momento de realmente não tem mais jeito, tem que lavar no pet shop. O Se Chico eu você levei. consegue fazer isso, Eu tudo levei, bem. eu levei agora o Chico, né, ontem pra tosa, né? Mas é porque já tava o pelinho já pegando aqui no olho dele, né? Eu sentia que ele tinha uma dificuldade para respirar, Sim, perdão, para respirar, para ver, né? Porque o pelo, ele é muito, porque o Chico, ele é uma mistura de vira-lata com chinauze, né? Eu digo que ele é o meu vira-náusea. E aí ele é muito peludo, ele é muito peludo. E aí eu dei assim. Só que foi que eu fiz, né? Eu sou muito cri-cri, né? Só eu conto essa história, aí a gente encerra, Thaís, e eu inicio uma outra live para não cortar de uma vez, pode beleza, ser? Aí pronto, o que beleza. foi que eu fiz? Pode ser que você vai dizer que é exagero, mas assim, às vezes a gente peca pelo exagero do que, né, do que você fazer menos. Então, o Chico, ele foi pro pet shop, ele tomou banho, ele raspou, né, tosou o pelo no zero, né, que é para poder aí dar um alívio, né, para a dona dele e para ele também, certo? Até porque nessa Sim. época eu realmente não tô antes, né? Antes eu deixava o pelinho dele de Schnauzer, que muita gente confunde ele com Schnauzer, mas ele não é Schnauzer, ele é um vira-náusea. E aí ele chegou outro banho em casa. Porque na verdade o meu intuito não era nem o banho não. Porque o banho é o de Era menos, tosa. era a tosa. E aí, como eu Sim. trouxe ele, sabe, eu fiquei com aquela coisa na minha cabeça, eu quero saber de uma coisa, eu vou dar um outro banho nele. Aí eu peguei, dei, joguei uma outra aguinha, lógico. Não foi, eu só fiz jogar uma água e passei o shampoozinho dele ali superficialmente. Porque, sei lá, cara, eu fiquei com medo de repente, eu não sei o que é que eu andou naquele. Enfim,
Não é duvidando do A gente estabelecimento, é o fica, vírus, entendeu? É o vírus. Você fica, é, de uma certa forma, um um pouco pouquinho paranoico, né? paranoica, é. É. Uma coisa que Então, pode ajudar muito também, você não é tirando dessa paranoia, mas é você ter o costume de escovar seu animal também. Passar vamos aquela, falar que a gente disso da tem a... escovação, porque eu tenho uma coisa também para falar sobre escovação. Eu vou encerrar aqui essa Pronto, live, aí vou entrar novamente e a gente continua o assunto, que é para o Instagram não cortar a gente, tá? Vou publicar, deixar no beleza. IGTV, porque agora eu aprendi como é que a gente salva a live, porque antes eu não sabia. Ainda bem que eu Viu? não entendo nada disso, mulher. Pois eu vou desligar já já, eu tô voltando. E aí com a Thaís também. Beleza.